Gente, dando continuidade ao nosso assuntozinho, né? Fizemos a correção da página 55. Vamos para a página 56 aí. Vamos iniciar esse assunto aí, a crise que abalou o mundo, né? Capítulo 3 aí, página 56. A crise que abalou o mundo. Ó, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a crise de 29, certo? A crise de 29, que é uma crise aí do período entre guerras. É um momento aí de crise, principalmente na Europa, né, que está passando por momentos muito difíceis, pós-guerra, e a gente vai ver que vai ser uma crise de superprodução. E aí eu vou explicar a vocês, se eu não me engano a gente já viu isso um pouquinho ano passado, a gente já falou um pouquinho sobre essa crise de 29 ano passado, então serve como revisão aqui pra gente, beleza? Ó, tá dizendo aqui, ó, como vimos no capítulo 1, os Estados Unidos só entraram na Primeira Guerra Mundial nos anos dos finais do conflito. Apesar de terem participação de combates diretos, nenhum ocorreu em seu território. Além disso, ao longo de toda a disputa, foram um dos principais fornecedores de armas de guerra, alimentícios e produtos industrializados para os países da Tríplice Entente. É aí que os Estados Unidos se tornam a maior potência do mundo, né? Nesse momento da Primeira Guerra Mundial. Como diz aqui no início do capítulo, né, os Estados Unidos ele não tem o seu território afetado pela guerra. Apesar de participar da guerra, de entrar na guerra, na Primeira Guerra Mundial, lá em 1917, né, a gente já viu isso, que os Estados Unidos entram na guerra em 1917, já no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né, e isso vai desequilibrar, né, aquele equilíbrio que existe entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, e aí desequilibra e a Tríplice Entente acaba vencendo a guerra. Os Estados Unidos não têm os prejuízos que a Europa tem, porque o conflito da Primeira Guerra Mundial foi na Europa. Aqui, os Estados Unidos, aqui na América, né, não foi afetado pelos conflitos. Apesar dos Estados Unidos participar da guerra, o seu território não foi afetado pela guerra. Então isso já é um ponto positivo para os Estados Unidos. Outra coisa importante, os Estados Unidos vendiam armas para a Tríplice Entente, para a Primeira Guerra Mundial, e também alimentos, entre outros produtos industrializados. Por quê? Porque se a Europa está em guerra, ela não está produzindo, ela está produzindo muito pouco. Quem mais produz aí, em termos industriais é o próprio Estados Unidos. Daí, os Estados Unidos passar, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, a ser a maior potência do mundo, certo? Que é até hoje, né? Então, os Estados Unidos conseguem ser o grande, na verdade, aí, se é que existe vencedor em guerra, o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, porque passa a ser a principal potência do mundo, certo? E passa a produzir para o mundo inteiro. A Europa está em completo... a Europa está completamente devastada, então não tem produção praticamente. Então quem está produzindo para o mundo no final, posterior à Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos é o grande produtor industrial do mundo a partir da Primeira Guerra Mundial. Beleza? E aqui continua, né? Depois do conflito, 1921 e 1929, a economia norte-americana desenvolveu-se ainda mais nesse período. A indústria abastecia o mercado interno e também toda a Europa, que ainda estava fragilizada economicamente por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, quem é que abastece a Europa de produtos industriais? É os Estados Unidos. Quem é que abastece o mundo inteiro de produtos industriais? É os Estados Unidos. A Europa, como é que eu posso dizer? O campo industrial da Europa está devastado, a Europa não está produzindo. Quem está produzindo para o mundo inteiro, quem está abastecendo a própria Europa e outros países do mundo é os Estados Unidos, que durante esse período pós-guerra, de 1920 a 1929, é a grande produtora, é o país mais rico do mundo naquele momento, se torna a maior potência do mundo, né? Tem aqui, ó, o mercado latino-americano, que antes da guerra tinha a Europa como principal fornecedor, também passou a ser suprido por os produtos estadunidenses. Ou seja, a nossa América aqui, América Central, América Latina, que comprava muito na mão da Europa, era o maior fornecedor de matéria-prima e de produtos industrializados, era a Europa, passa a comprar agora na mão dos Estados Unidos. Daí os Estados Unidos ter se tornado a maior potência do mundo. Só que essa alta produção industrial dos Estados Unidos vai dar problema. Daqui a pouco a gente vai ver, certo? Apesar do grande crescimento econômico e de prosperidade decorrente dele,
não alcançava a todos. Grande parte da população assalariada sofria com a pobreza e não tinha acesso aos bens de consumo que ela mesma produzia, situação que era pior ainda entre os afro-americanos. Ou seja, essa questão racial dos Estados Unidos, que está sendo muito discutido hoje em dia, essa desigualdade, né, social dentro dos Estados Unidos em relação às etnias, às raças, à cor da pele, né, que a gente ouviu muito aí esses dias nesses protestos que existiram nos Estados Unidos, referente aí à morte do rapaz lá, que foi assassinado pela polícia. Então essa questão racial e de desigualdade social nos Estados Unidos, ela já é histórica, ela já vem de muito tempo, não só lá como aqui também, certo? As contradições dos Estados Unidos, página 57, está dizendo aqui, além do grande desenvolvimento econômico, a década de 20 nos Estados Unidos foi marcada por uma série de outros fatos também importantes para a concretização do período. Em 1920 entrou em vigor a chamada Lei Seca, que proibia a fabricação, a venda e importação de bebidas alcoólicas, com o objetivo de diminuir a pobreza e a violência no país. Ou seja, essa lei seca, né, é aí que vão surgir os grandes cartéis, né, de venda de bebidas clandestinos, né? Os grandes cartéis de bebida nos Estados Unidos a partir de 1920. Em 1920 você tem instituído aí a lei seca nos Estados Unidos. Essa lei seca proibia o consumo de bebidas alcoólicas, né, colocava as bebidas alcoólicas como drogas ilícitas. Lembrem que o álcool é uma droga, só que ele é uma droga lícita, ou seja, ele é permitido. Mas nesse período nos Estados Unidos, a lei seca proibia o consumo de álcool, né, de bebidas alcoólicas. Então, você teve aí a formação dos grandes cartéis de bebidas alcoólicas, eram vendidas clandestinamente, certo? No entanto, a lei não foi bem sucedida na solução desses problemas sociais e ainda estimulou o aumento da criminalidade e o descrédito das autoridades. Graças a seu decreto, surgiram nos Estados Unidos diversas destilarias ilegais, olha os cartéis aí, bem como um grande número de bares controlados por quadrilhas de gangster, né? Muito importante, que enriqueciam sem pagar impostos. Desses criminosos, Al Capone tornou-se o mais famoso. O famoso Al Capone era dono de uma destilaria, né? Ou seja, os Estados Unidos não resolvem o problema social da criminalidade e da violência, que não é necessariamente gerado somente pelo álcool, por outros problemas também sociais, e faz com que surja outro problema, que é as destilarias clandestinas, né? Al Capone aí, quem pesquisar aí vai ouvir falar um pouquinho sobre esse rapaz, que foi um gangster muito famoso aí na década de 20 nos Estados Unidos. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com continuação aqui, ok?